gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara, sou estudante de medicina e hoje o assunto vai ser leucograma. Já tem um vídeo aqui falando sobre eritrograma, tá? Então hoje a gente vai focar apenas no leucograma. Se eu não conseguir explicar muito bem essa parte, esse assunto hoje, é porque eu não tenho certeza se eu entendi ele. Assim, o principal, o básico, eu sei. Agora, coisas muito específicas, igual eu expliquei no eritrograma, talvez eu não consiga explicar. Mas eu vou dar o meu melhor aqui, tá bom? Então, basicamente, é só relembrando, né, recapitulando o que a gente havia falado em relação a isso. Até mesmo relembrando no eritrograma. A origem das células sanguíneas, elas vão vir da medula óssea, e a medula óssea está presente nos ossos achatados, mas especificamente da parte da célula tronco hematopoética. Então, a célula tronco hematopoética é basicamente a célula mãe que vai dar origem a todas as outras. Tá difícil hoje, hein? Que vai dar origem a todas as outras células que a gente tem sanguíneas no nosso corpo. E vai dar origem a duas linhagens, a mieloide e a linfóide que a gente tem. A linhagem mieloide é os neutrófilos, é os eosinófilos, é os basófilos, é os monócitos, que a gente tem os monócitos esses que no tecido eles são chamados, eles se transformam em macrófagos, né? E a linhagem linfóide, que é basicamente os linfócitos B e T, e basicamente as células NK, né, que são as natural killers que a gente tem em si. Deixa eu só silenciar aqui. E é isso. Então, o que a gente define o leucograma? Eritrograma, basicamente, fala dos eritrócitos, das hemácias, dos glóbulos vermelhos. Leucograma fala dos leucócitos, né? Então, a gente vai falar de toda a contagem dos leucócitos, dos glóbulos brancos em si que a gente tem. Então, o leucograma é a contagem global de todos os leucócitos, além da avaliação morfológica ao esfregaço sanguíneo microscópico que a gente faz. E a gente usa o eritrograma, a gente usa mais para avaliar se o paciente tem anemia ou não e quais os tipos de anemia. Aqui no leucograma, a gente vai avaliar se o paciente tem uma infecção bacteriana, se tem uma infecção viral, se tem alguma alergia, se tem alguma infecção parasitária, né? Que é justamente isso que a gente utiliza para avaliar. E é justamente isso. No final desse vídeo, a gente tem que entender em qual célula vai estar aumentada quando você tem uma infecção bacteriana, qual que vai ter com uma parasitose, sabe? E assim, e é isso. Isso de maneira bem fácil, tá? Bem bobinha. Eu tenho até um flashcard que eu fiz que foi. Acho que foi no segundo semestre da faculdade. Foi no segundo semestre. Que tem. Que só através. Ah, não, isso aqui é de hepatite. Mas eu tenho um ali ainda. Que através daquilo já dá para resumir bastante coisa, mas eu vou falar o que tá aqui. Então, a gente inicia com a nomenclatura básica, né? Que tudo que for penia, terminar com penia, tá reduzido, e tudo terminar com ose ou ilia tá alto. Então, por exemplo, leucocitose, tá o quê? Tá alto. Neutrofilia, tá o quê? Tá alto. Leucopenia, tá o quê? Tá baixo. Neutropenia, tá o quê? Tá baixo também, entendeu? Então, a gente tem essas nomenclaturas básicas em si. E tem a nomenclatura blasto. Tudo que tiver célula que lá, blasto é imaturo. Então, que tem uma célula que é o mieloblasto. Então, é uma célula, a célula mais imatura que tem, inclusive, tá? Então, quando a gente olha o leucograma, a gente sempre faz a contagem absoluta, tá? Dos leucócitos em si. E a gente sempre olha o diferencial, se é uma origem linfóide, se é uma origem mieloide. E quando a gente vê sobre o eritograma, tem algumas perguntas que a gente sempre deve fazer, pensando o seguinte: você bateu o olho no eritograma, já pensa, qual célula que está alterada? Por que ela está alterada? Qual que é a função dessa célula? É crônico? É agudo? Por exemplo, o paciente que vamos supor que tem uma leucocitose, o número de leucócitos está alto. Está persistente isso? Ou é uma coisa aguda? Porque se for persistente,
caracteriza outro tipo de doença. Se for agudo, caracteriza outro tipo de doença. Então, você tem que pensar nisso. Paciente tem sintoma? Paciente é assintomático? Tem isso também. Gente, se você estiver escutando uma notificação, é porque eu não consegui desligar a notificação, tá? Do WhatsApp. Então, daqui do computador. Então, vai ficar tocando aí e eu peço perdão. Qual que é a função ou funções desse tipo de célula que está sendo alterada? Por que esse número está reduzido? Ou por que esse número está aumentado? O corpo está produzindo menos ou está sendo consumido mais essas células, entendeu? Então, sempre tem essas perguntinhas que a gente deve pensar e fazer em relação a isso. E uma coisa, independente do que for, se tiver uma citose, né? Citose quando está aumentado, ou penias, né? Quando está baixo. Se tiver qualquer uma dessas citoses ou penias relacionadas com alguma doença hematológica, com alguma doença com sanguínea em si, aí você deve enviar para o hematologista. Olha, vou encaminhar o paciente para o hematologista. Se não tiver envolvido, aí você envia para qualquer outro especialista, tá bom? Aí tem a classificação dos leucócitos. Os leucócitos, eles podem ser classificados em 2 tipos, que eu vou falar que são os granulócitos e os agranulócitos. Granulócitos tem grânulos e agranulócitos não tem grânulos, né? Ou se não, polimorfonucleares ou mononucleares em si. Polimorfonucleares, muitos núcleos, monomorfonucleares, acho que é isso que eu falei, né? Não, é só mononucleares. Então, polimorfonucleares, muitos núcleos, e mononucleares, um núcleo só, se não me engano. Então, cara, eu posso estar explicando isso totalmente errado, mas esses granulócitos, deixa eu só pegar aqui pra ver se eu tô certa, peraí. Já ia falar merda aqui. Eu ia explicar como funcionaria os granulomas, porque eu achei que granuloma e granulócito fosse a mesma coisa, mas são coisas diferentes. Ainda bem que eu conferi antes. Enfim, então vamos falar primeiro dos polimorfonucleares em si. Eles têm um núcleo segmentado, ou seja, eles possuem ele é polimorfo, né? Então tem várias formas, tem uma quantidade certa de núcleos em si, são vários núcleos. Tem presença de grânulos no citoplasma e atuam principalmente na imunidade inata. Ana Clara, quem são os polimorfos nucleares? São basicamente a maioria da linhagem mieloide que a gente tem. Então, os neutrófilos, os eosinófilos e os basilófilos. Então, são esses 3 principais. Os neutrófilos, eu já entro falando que se tiver uma neutrofilia, um aumento do número de neutrófilos, provavelmente vai indicar que é uma infecção bacteriana, porque inclusive ele é o mais abundante no nosso corpo, tá? E realmente ele aumenta na infecção bacteriana, porque eles fazem fagocitose. Os eosinófilos, eles vão aumentar quando você tem ou uma alergia ou se não alguma infecção parasitária no teu corpo. Os basilófilos, eles estão mais relacionados com uma inflamação que você tem, com processos, com reações alérgicas. Tanto que, se eu não me engano, eu acho que são eles que vai liberar, eles liberam histamina e... tem uma outra substância que está envolvida com isso, mas eles liberam histamina, que justamente participa desses processos inflamatórios. Então, se lá, por acaso, na prova e na vida, tiver lá os polimorfos nucleares, quais são eles? Neutrófilos, eosinófilos e os basófilos. E vocês sabem que eles têm vários núcleos, você sabe que ele tem grânulos em seu citoplasma e vocês sabem que eles participam da imunidade inata. Lembrando que a imunidade inata é a imunidade natural do teu corpo. Agora, Ana Clara, então bom, já entendi, sei quem são agora os polimorfos nucleares e os mononucleares, ou se não, agranulócitos. O nome já fala, mono vem de um, então ele tem um único núcleo. Agranulócitos, esse sufixo A sempre no início fica negativo, então ele possui apenas um único núcleo. Eles não têm grânulos visíveis, tá? Se tiver, são bem poucos e também não são específicos, e eles estão mais ligados à imunidade adquirida, né?
Eu escrevi mais ligados à imunidade adaptativa, mas eu acho que imunidade adaptativa é a mesma coisa que imunidade adquirida. E quais são os tipos que a gente tem? Aí sim, aí vai ser agora a linhagem linfóide. Então vai ser os linfócitos B, T e as células NK. Porém, aqui eu acho que eu não lembro se eu separei ou se era realmente tá no tipo, mas eu acho que tá no tipo. Um único granulócito, assim, que não faz parte, talvez, da linhagem linfóide e sim do da linhagem mieloide, seriam os monócitos, né? Que foi o que eu falei, que esses que circulam no sangue, nos tecidos, eles vão acabar virando macrófagos, né? Eles fazem fagocitose e apresentam antígeno. Então, quem são os polimorfos nucleares? Eosinófilos, basófilos e neutrófilos. E a gente sabe que eles têm muito núcleo, vários núcleos, aliás, que eles têm grânulos no citoplasma e imunidade inata. Quem são os mononucleares? É os linfócitos B, T, é a célula natural killer e os monócitos em si. E a gente sabe que eles não têm grânulos, têm apenas um único núcleo e fazem parte da imunidade adquirida. Os neutrófilos, eles aumentam quando tem uma infecção bacteriana. Os eosinófilos aumentam quando você tem uma infecção quando você tem uma parasitose ou quando você tem uma alergia. Os basinófilos, eles aumentam quando você está envolvido com reação alérgica ou uma inflamação, porque eles vão liberar justamente a histamina. No caso, o linfócito B vai produzir anticorpos. O linfócito T, ele produz, como é que fala? Citotoxinas. Não era isso? Citotóxico. Não sei onde que tá anotado, mas eu acho que é isso. Eu não lembro direito aqui, eu tenho que rever imunologia, peço perdão. Então vamos lá, vamos voltar para o que interessa. Quais são as causas de uma leucocitose? Ou seja, o que faz com que tenha um aumento de leucócitos em si presentes? A gente vai dividir isso em fisiológico, reativo e patológico. Tudo que for fisiológico é que é normal do corpo. Então, uma gravidez, você vai ter uma maior quantidade de leucócitos, então você tem uma leucocitose. Corticoides, né? Atividade física também aumenta os níveis de leucócito. Agora, reativa é tudo que está envolvido com um processo patológico, mas não que envolva a medula em si. É uma resposta que o organismo tem a um estímulo externo, não uma doença hematológica. Então, por exemplo, o paciente tem uma inflamação, o paciente tem uma infecção, vai aumentar o número de leucócitos, o paciente tem queimadura, alguns medicamentos, que nem eu havia citado, né? O outro foi o corticoide, algum outro sem ser corticoide também aumenta a quantidade de leucócitos, tabagismo, obesidade, tudo isso aumenta a quantidade de leucócitos. Agora, quando a gente já falar de patológico, já está envolvido com doenças hematológicas em si. Então, uma leucemia aumenta a quantidade de leucócitos, o linfoma também aumenta a quantidade de leucócitos, invasões medulares, que no caso, por exemplo, um tipo de câncer que invade a medula, também aumenta a quantidade de leucócitos. Então, a gente divide a leucocitose nesses 3 tipos, fisiológico, reativo ou se não patológico. Agora, Ana Clara, quais são as causas de leucopenia que a gente tem? Ou seja, quais são as causas que fazem com que os leucócitos fiquem baixos em si? A gente vai dividir em baixa produção medular, consumo, marginalização e hiperesplenismo. Quando a gente fala de baixa produção medular, a gente vai dividir em primária e secundária. Tudo que tem baixa produção medular primária. Então, é algum problema que está na medula em si. E o que for secundário é o problema fora da medula. Consumo em quadros infecciosos. Quando o paciente tem algum caso infeccioso, pode acontecer do vírus, da bactéria, do sei lá o que, acabar destruindo esses leucócitos, causando essa leucopenia, né, que a gente tem. Marginalização. Existe, inclusive, a marginalização e a desmarginalização. É claro que um vai ser o contrário do outro, né? Mas aqui na leucopenia é a marginalização.
Os leucócitos estão presentes no sangue. A partir do momento que você tem uma inflamação, uma infecção, a gente viu inclusive isso em imunopatologia, se eu não me engano. O que acontece? Você tem uma inflamação no seu corpo, os leucócitos, as células, né, que estão presentes no sangue, elas vão começar a migrar, vai até acontecer o rolamento, vai atravessar a superfície, tudo aí para aquele local onde está inflamado. Então a marginalização é isso, é o momento em que os leucócitos circulantes vão para o tecido. Então eles vão sair do sangue e vão se fixar na parede dos vasos para tentar controlar aquela infecção. Então, justamente diminui a contagem deles no sangue, né? E sem envolver até mesmo. Não está envolvido com a diminuição da produção, mas sim que eles saem do sangue e vão para o tecido. E o hiperesplenismo, que é basicamente a destruição celular. É porque essas células, né, se eu não me engano, elas sofrem maturação no timo e o baço acho que destrói elas. Peraí. Eu não lembro, infelizmente, também não achei que eu queria. Mas basicamente o hiperesplenismo é que o baço ele tá tão ativo que ele acaba destruindo os linfócitos, né? E causando justamente os linfócitos, não, os leucócitos. Eu acho que esse tempo todo eu tava falando linfócitos. Se eu estiver falando linfócitos, é leucócitos, tá? Então, ele acaba destruindo os leucócitos, reduzindo na sua circulação. Então, isso que causa leucopenia. Aí você tem que ficar bastante atento, inclusive, se não for uma leucopenia persistente, tá? Porque vai indicar um problema maior. Aí a gente entra na parte que a gente precisa gravar uns certos númerozinhos, tá? Eu aconselho que se vocês tiverem cartãozinho assim, ó, fazer um flashcard disso, até eu vou fazer mais tarde, para gravar os números, tanto na parte de eritrograma quanto aqui na parte do leucograma, né? Porque olha só, o que a gente vai precisar gravar os números? Os números de leucócitos totais, tá? Que o normal é de 4.400 até 11.000. A gente vai precisar gravar o número dos bastões, dos segmentados, dos linfócitos normais e dos linfócitos reativos. E seria bom também gravar o número de plaquetas, viu? Nossa, gente, que loucura. Não vou falar isso não. Esquece, eu ia falar, mas eu sempre falo isso. Então é o seguinte, como que vai estar lá o exame? Existe uma coisa que a gente chama de desvio à esquerda. Quando o corpo está com alguma inflamação, que tem a destruição das células do sangue, vamos dizer assim, para tentar compensar as faltas dessas células, o corpo, a medula óssea acaba produzindo mais células novas, né? E essas células novas, elas não tipo assim, para tentar compensar, que nem eu falei, não tem um tempo para elas se maturarem, né, de sofrer maturação. Então elas já vão ser lançadas no sangue, elas imaturas mesmo, elas jovens mesmo. Então quando isso acontece, a gente fala que eu tenho um desvio à esquerda e a gente bate o olho no desvio para saber se tem ou não desvio à esquerda nos bastões, né? Se o bastão for acima de 5%, então seja, opa, tem um desvio à esquerda aqui, porque os bastões é o seguinte, os bastões ou bastonetes, vamos dizer assim, que ele já indica, ele é uma célula, vamos dizer assim, madura, né? Mas ele já indica que tem algum processo infeccioso. Isso eu não tô tirando essa informação do além, tá? Quando a gente teve aula isso de análise de hemograma em prática clínica, tava lá no slide, tá? Tanto que tá aqui no meu flashcardzinho, que é por lá que a gente olha. Ó, desvio à esquerda é o aparecimento de células imaturas. Então, se os bastonetes ou bastões se estiverem acima de 5%, então já indica que tem um desvio à esquerda. Mas é claro que você vai olhar os outros, né, gente? Por exemplo, os metamielócitos, mielócitos, promielócitos e blastos, eles são tudo células novas, né? Jovens. Então, o normal deles no sanguíneo não tá nada no leucograma. Se estiverem presentes, é claro que indica
um desvio esquerda, né? Mas você pode também já bater o olho nos bastões, né? Enfim, se não tiver presente, né? Então, os bastões, vamos lá, calma. Então, esse é o desvio esquerdo. Então, quais são as células? Eu vou falar a ordem aqui do não sei se eu vou falar do mais jovem até o mais velho, tá? Primeiro a gente começa então com os mieloblastos. Lembra que eu falei que tudo que for blasto é imaturo, então os mieloblastos, depois vai pro promielócito, os mielócitos. A partir do metamielócito já começa a ser, vamos dizer assim, os mais velhos, né? Então a gente tem os metamielócitos, os bastonetes e por fim os segmentados que já tá maduro, que tá idoso, tá adulto, vamos dizer assim. E como que vai estar lá no leucograma? O leucograma, se você olhar de cima para baixo, né, que é o mais correto que eu costumo olhar, né, isso vai de cada um, né? Se quiser olhar de baixo para cima, mas normalmente a gente segue uma regra que é olhar de cima para baixo. Você vai ver que vai começar com basófilos e eosinófilos. Esse vocês não precisem gravar o valor para a prova em si, tá? E depois vocês vão ver que vai ser da mais jovem para a mais velha a linhagem. Então começa com blastos, promielócitos, mielócitos, metamielócitos, bastões ou segmentados, né? Então começa, se você olhar de cima para baixo, você vai ver que começa da célula mais jovem até a célula mais velha em si. E isso é importante a gente saber porque existe uma coisa que a gente chama de escalonamento e não escalonamento. Toda vez que tiver o seguinte, imagina uma escadinha, né, que a gente tem das células mais novas, das células mais maduras em si. Se por acaso tiver realmente o desvio à esquerda, tá presente essas células ou não, você tem que ver se tá escalonado ou não. Ah, Ana Clara, como que eu vou ver isso? Os maiores, eles sempre tem que ter, vamos dizer assim, uma quantidade maior, vai seguir uma ordenzinha. Então, tipo assim, vamos supor que o segmentado tá com 5, o bastonete tá com 4, o metamielócito tá com 3, os mielócitos tá com 2, o promielócito tá com 1 e o mieloblasto, sei lá, tá com 0. Então, tipo assim, vai seguindo uma escadinha do maior número pro menor número em si. Isso a gente fala que tá com escalonamento, então isso é benigno. Se tiver algum câncer, algum problema assim relacionado, é benigno. Agora, quando não segue essa ordem do maior pro menor, isso indica que tá não escalonado. Então, existe algum problema, é maligno ali e é grave, então você precisa ficar muito atento em relação a isso. Então, a gente vai falar finalmente das células em si, né? Os valores que a gente precisa gravar. Os bastões. Eu vou pegar aqui, peraí, que eu já vou anotar. Então, ó, o primeiro que a gente vai gravar é o número de leucócitos totais, tá? Peraí, leucócitos totais. Os valores normais dele é de 4.400 a 11.000 que a gente tem. O segundo que a gente vai gravar é sobre os bastões. Os bastões, se você for olhar no esfregaço, ele vai estar meio que o formato de um formato, sei lá, de uma foice, se você considerar, de um bastão em si. Então, assim, o valor dele é de... Peraí, bastões. Bastões, ou se não, bastonetes, né, gente? Peraí que eu tô anotando. Bastonetes. O valor normal dele vai ser de 0 a 5%, ou se não, de 0 a 550 células microlitros, né? Acho que é assim que se fala. Agora, os segmentados, a gente tem que ficar atento, né? Os segmentados é o seguinte, a gente sabe que os segmentados é a célula mais madura que a gente tem. Então, os segmentados, eles vão possuir de 2 a 4 lobos, tá? E eles são os que tá mais abundante no sangue, e entenda que os segmentados são os neutrófilos. Então, se tiver com aumento dos segmentados, então você tem o quê? Uma neutrofilia. Se tiver um número reduzido de neutrófilos, então você tem uma neutropenia, sabe? Então, já grava isso.
E como ele está mais abundante, então a quantidade dele vai ser maior. A quantidade normal dele é de 1.500 a 7.700, sabe? E tem uma coisa, a gente tá, Ana Clara, você falou, existe o desvio à esquerda, mas também existe o desvio à direita. Pô, se o desvio à esquerda é a liberação de células novas, jovens, o desvio à direita vai ser a liberação de células maduras, né? Ah, Ana Clara, por que o nome é esquerda e é direita? Porque se vocês entrarem, se vocês estiverem acompanhando aí no slide do professor, você vai ver que tem uma imagem de todas as fases das células, e você vai ver que à esquerda tá as mais novas e à direita, que seriam os segmentados e, e os bastonetes e os bastões, vocês vão ver que tá à direita. Então, eles consideram a nomenclatura tudo que é à esquerda mais novo, tudo que tá à direita mais velho, sabe? Então, desvio à esquerda, as células novas estão sendo liberadas mais cedo. E desvio à direita, eu acho que seria que as células estão morrendo mais tarde, sei lá, né? Não sei dizer como que funcionaria isso. Mas como que eu sei que está acontecendo um desvio à direita no caso? Basicamente, lembra que eu falei que os segmentados eles vão possuir de 2 a 4 lobos? Se a partir do momento um segmentado, um neutrófilo, tiver 5 lobos, no caso, assim, mais de 3% de neutrófilos com 5 lobos, ou se não, mais de 1% de neutrófilos com 6 lobos, aí você sabe que tem um desvio à esquerda acontecendo, sabe? E esse critério a gente chama de hipersegmentação neutrofílica, ou seja, muitos neutrófilos estão sendo segmentados, né? Tá com muitos lóbulos presentes. Então, isso indica desvio à direita e geralmente isso é causado por falta de vitamina B12 e de ácido fólico. Lembrando que o ácido fólico é a nossa famosa B9 que a gente tem. E acabou minha água. Então, se tiver muitos segmentados, se estiver acima, vamos lá, de 8.000, então você sabe que você tem uma neutrofilia. Ah, tem um 900, então você sabe que você tem uma neutropenia, sabe? E a gente classifica, inclusive, a neutropenia, vou até colocar aqui, ó. Aqui, ó, a neutrofilia, só voltando falando da neutrofilia. A neutrofilia, provavelmente, ela indica uma infecção bacteriana, tá? Ou alguma infecção aguda, pode ser o uso de corticoides, que aumenta, lembra que eu havia citado, né? Esse número de uma leucocitose também, né, por estresse. Então, isso tudo vai depender do contexto clínico da pessoa. Se o paciente ele possui uma neutropenia, a gente classifica ela em leve, moderada ou grave. Ah, Ana Clara, mais número para eu gravar, isso, aquilo. Gente, é só vocês fazerem o seguinte. A gente sabe que uma neutropenia é o quê? É abaixo de 1.500. Então, você sempre vai reduzir de 500 em 500. Então, uma neutropenia leve vai ser de 1.500 até 1.000. Uma neutropenia moderada, vai ser de 1.000 a 500. E uma neutropenia grave vai ser abaixo de 500, sabe? Então, é só você dividir isso. Dividir não, subtrair 500 que de boa, tranquilo. Agora, os basófilos, foi o que eu falei, os basófilos estão envolvidos com as reações alérgicas que a gente tem, porque ele principalmente vai liberar histamina, eles produzem histamina e heparina em processos alérgicos após degranulação, tá? O menor número no sangue que ele tem, mas os basófilos. Mas os basófilos eu acho que não precisava gravar, né? Que eu falei, eram os eosinófilos e os basófilos. Mas como tá aqui, eu vou gravar. Os basófilos, o número dele é de 0 a 2%, ou se não, de 20, nossa, bem pouquinho, a 100 células microlitros. Acho que é assim que se fala. Os basófilos,
eles estão muito relacionados com uma reação alérgica, então eles vão estar presentes quando o paciente tem uma hipersensibilidade, né, que é aquela reação exagerada à alergia, quando o paciente tem alguma resposta parasitária também, pode causar uma inflamação, está presente em algumas doenças hematológicas em si. Uma basopenia não tem algum significado clínico pra gente. Agora, uma basofilia tem, tá? Uma basofilia pode estar presente em uma neoplasia mieloproliferativa, importante você gravar isso, tá? Se você tiver um aumento da basofilia e o contexto clínico estiver provavelmente indicando algum câncer, então provavelmente vai ser essa neoplasia mieloproliferativa. Mas aí também foi o que eu falei, está presente muito em alguma inflamação, alergia e alguma parasitose. Porém, aí tem os eosinófilos. Os eosinófilos, eles estão mais frequentes associados com uma parasitose, tá? Eosinófilos. Quase escrevi errado aqui. Ele também não precisa gravar o número que eu falei para a prova, mas o valor dele é de 20 mil não, de 20 a 500 células, ou se não, de 1 a 5% que a gente tem. Eles vão desaparecer nos quadros infecciosos, viu? E se ele tiver acima, se tiver uma eosofilia acima de 1.500 e essa for persistente, aí é necessário você investigar, que provavelmente pode ser alguma coisa séria. Então, eosofilia, a gente tem acima de 500, pode indicar também uma neoplasia mieloproliferativa. Ai, que sede. E uma eosopenia pode indicar uma infecção bacteriana aguda, tá? Olha só um quadrozinho. Tá com uma leucocitose? Se tiver um aumento de neutrófilos, provavelmente uma infecção bacteriana ou se não uma inflamação. Tá com o aumento dos linfócitos? Então, provavelmente é uma infecção viral. Será que seria um nome para um aumento de linfócitos? Linfocitofilia? Linfocitoquilose? Sei lá. Mas enfim, se você tem uma linfocitofilia, o aumento dos linfócitos provavelmente é uma infecção viral. Se tem aumento de um dos eosinófilos, pode ser uma alergia, pode ser uma parasitose, ou pode ser essa neoplasia mieloproliferativa. Tem um aumento dos basófilos, provavelmente é uma doença mieloproliferativa também, tá envolvida, mas também pode ser uma inflamação, pode ser uma alergia, pode ser uma parasitose. Agora, tem uma leucopenia, tá baixa a quantidade de leucócitos. Se você tiver uma neutropenia, aí você tem que avaliar a gravidade. E se inclusive ela for se foi que a gente combinou, se for uma neutropenia grave, abaixo de 500, então provavelmente é um risco infeccioso muito grave, sabe? Aí a gente tem os monócitos presentes, né? O monócito, os valores dele, eu nem sei se precisa gravar, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa em si. Eu não anotei os valores, se precisava gravar ou não. Mas o valor dos monócitos é de 3 a 10%, indica uma infecção viral ou bacteriana. Ele tem pouca função no sangue periférico, tá? E uma monocitose é acima de 500. Tem os linfócitos. Agora sim. É uma linfocitose mesmo. Ou linfopenia. O que eu tinha falado? Falei que era uma linfocitofilia, né? Nossa, nada a ver. É linfocitose. Faz mais sentido mesmo. Linfocitose. Então, se o paciente estiver com uma linfocitose, é o quê? Os valores que a gente tem de referência é que ela tem que estar acima de 4.000 para ser uma linfocitose e abaixo de 1.000 é uma linfocitopenia? Linfopenia. Nossa, não é claro, porque é dificuldade. Uma linfopenia. E tem os linfócitos atípicos, tá? Que basicamente eles não tem que estar presentes. Se eles estão presentes, provavelmente indica que tem alguma patologia envolvendo. Pode ser uma infecção bacteriana, pode ser uma infecção viral, pode ser alguma droga. Por quê? Porque esses linfócitos atípicos,
eles são muito diferentes, ele tem um pleomorfismo celular. Então, o paciente tem uma linfocitose, voltando, é acima de 4.000, então pode ser viral. Ou uma neoplasia hematológica, uma infecção crônica. Se for uma linfopenia, que é abaixo de 1.000, pode ser HIV, por exemplo, pode ser uma imunodeficiência, sabe? Faz muito sentido ser o HIV, porque eu não tenho os linfócitos TCD4, né, presente. Aí, existem alguns deverezinhos de casa aqui que a professora colocou, né, que a gente tem, inclusive, fez em aula. Se você não tiver nada anotado aí, ou talvez falte informação, né, vamos lá, né. Primeiro, paciente vai para o pronto-socorro com coriza, febre e congestão nasal. Exame físico sem alterações. Vamos olhar os leucócitos. Leucócitos totais, 20.000. Valor de referência de 4.000 a 10.000. Então, aqui está aumentado. Então, a gente tem uma leucocitose aqui presente. Vamos ver os basófilos. Os basófilos tá dentro dos valores normais, os eosinófilos também tá dentro dos valores normais, então aqui até mesmo pela clínica você vê que, graças a Deus, não é nenhuma neoplasia que está envolvida, não é uma alergia, não é nenhuma parasitose envolvida. Agora vamos ver, os blastos, promielócitos, mielócitos, metamielócitos e os bastões não tem. Então aqui então, não tem desvio à esquerda aqui presente. Aí, vamos ver o segmentado. O segmentado são os neutrófilos, né? Vocês vão ver, tá aumentado. Então, você tem aqui, provavelmente, uma neutrofilia. Vamos ver os linfócitos normais. Tá bastante aumentado. Então, você tem uma linfocitose presente. Os linfócitos atípicos também tem linfócitos atípicos. Então, realmente, você tem uma doença. E os monócitos estão dentro dos valores normais. Aqui, provavelmente é uma infecção. Minha mãe tá me ligando. Rapidinho, vamos só terminar aqui. Aqui, então, provavelmente aqui, por mais que os neutrófilos estejam aumentados e provavelmente indicariam uma infecção bacteriana, os linfócitos estão muito mais aumentados. O valor de referência que a gente tem aqui é de 1.000 a 5.000. O valor que ele tá aqui é 10.000. Então, provavelmente, até mesmo com o caso clínico, bate sendo uma infecção viral. Deixa eu só atender mamãe, gente, já volto. Vamos voltar. O outro caso que a gente tem aqui, ó, vamos lá. Paciente encaminhado ao ambulatório de hematologia devido a leucocitose persistente, assintomático e ao exame esplenomegalia, tá com aumento do baço. Então tem um defeito aí. Lembra que eu falei que se tiver uma leucocitose persistente, tem que investigar isso? Então, ó, os leucócitos, a gente bate o olho, realmente está com uma leucocitose. Os basófilos estão normais, dentro do parâmetro aqui, né? Os eosinófilos também estão normais, dentro do parâmetro, tá certinho. Não tem desvio à esquerda aqui presente. Os segmentados, os neutrófilos estão um pouco aumentados, então você tem uma neutrofilia. Era isso, neutrofilia? Acho que era isso mesmo. Era uma neutrofilia, isso. Os linfócitos estão aumentadíssimos, então você tem uma linfocitose aqui. Então, provavelmente talvez seria alguma coisa viral, não sei. Linfócitos reativos, que o paciente não tem linfócitos reativos. Na verdade, não dá pra ver, porque tá com a linha. Mas não tem, eu acho que não tem. Os monócitos estão dentro do valor também, normal. Presença de manchas de Grumpti. É alguma coisa maligna, né? Aí, aqui indica que você tem uma leucemia linfocítica crônica. O aumento dos linfócitos, né? Uma linfocitose crônica e uma leucemia presente no caso, né? Que com certeza deve bater com o caso clínico. Eu cheguei a falar de leucemia? Eu tenho quase certeza que eu cheguei a falar de leucemia em algum canto. Eu vou até caçar aqui. Pera aí. Falei de leucemia na parte quando a gente falou na parte quando você tem uma leucocitose, né? Fisiológica, reativa, patológica. A patológica é uma leucemia presente. Eu acho que eu não falei mais em nenhum outro lugar. Mas enfim, esse caso era para ser é para ser uma leucemia presente aqui. Que o paciente tem.
Vamos ver um outro caso aqui. Vamos ver. Nossa, esse caso tá bonito. Os basófilos estão aumentados, os eosinófilos tá dentro do valor normal, mas a gente tem uma leucocitose aqui presente. Vamos ver, tem presença de... Tem desvio à esquerda, porque você tem o depósito não, de... tem presença de células imaturas, né, na corrente sanguínea, se você for ver aqui. Vamos ver se é escalonado ou não. Olha, os segmentados 10.000, bastões 3.000, metamielócitos 1.000, os mielócitos 400 e 600. Então não tá seguindo aquela escadinha do maior pro menor. Então, se tiver algum problema aqui, provavelmente isso aqui é um não escalonamento. Não, tá não escalonado. Então, é alguma coisa maligna. Então, até o momento, a gente tem uma leucocitose com desvio à esquerda, com não escalonamento. Os linfócitos estão aumentados, não tem linfócitos reativos e os monócitos estão dentro do valor do parâmetro. Vamos ver, paciente encaminhado ao ambulatório de hematologia devido a leucocitose persistente ao exame físico, esplenomegalia e ela está assintomática. Lembra que eu falei que se tiver os basófilos aumentados e de acordo com o caso aqui, bateria realmente com uma doença mieloproliferativa crônica, mas também poderia ser uma leucemia mieloide crônica, né, do outro caso acima. Não do outro caso acima, né, porque o outro caso era uma leucemia linfocítica crônica, mas poderia ser o diagnóstico diferencial poderia ser uma leucemia mieloide crônica, sabe? Eu acho que ela não, de verdade, eu acho que não vai pedir pra gente fazer o diagnóstico porque a gente não aprendeu ainda hemato, né? Mas, por exemplo, saber se tem uma infecção aguda ou crônica, se é uma infecção bacteriana, essas coisas eu acho que dá pra saber direitinho. O outro caso é o penúltimo caso, tem mais um, vamos ver. Paciente vai com os quadros de febre, paciente acho que tá escrito errado, mas paciente chega, tá com quadro de febre há 3 dias, febre alta há 3 dias, tosse com expectoração amarelada, cansaço, além de dor torácica, com piora a inspiração mais localizada a derrame, mais localizada à esquerda. Cara, ao exame físico, ausculta pulmonar com crepitação em base esquerda. Então vamos lá. Os leucócitos estão com uma leucocitose, os basófilos estão normais, os eosinófilos também estão normais, os blastos não tem, promielócitos também não tem, mielócitos também não tem, mas a gente tem os metamielócitos aqui. Então, tem que dar uma olhada. 11, 4.200, está com escalonamento. Então, se for alguma coisa, é benigno. Os linfócitos estão um pouquinho aumentados, então você tem uma linfocitose, os segmentados também estão aumentados, então você tem uma neutrofilia. Os linfócitos reativos não tem, o monócitos está dentro do valor normal. Aqui provavelmente até dentro do quadro seria uma infecção bacteriana, né? E por fim, o último caso, entra até um hemograma, que eu não gravei os valores do hemograma, mas a gente vai fazer aqui agora, porque tem valor de referência. As hemácias tá dentro do valor normal, a hemoglobina tá baixa e o hematócrito também tá baixo. Então, pra gente saber se o paciente tem anemia ou não, a gente vai avaliar tanto a hemoglobina quanto o hematócrito, lembra? Então, o paciente tem uma anemia, porque os dois tá baixo. O VCM tá aumentado. Então, o VCM ele é o quê? Ele vai analisar, se eu não me engano, o tamanho das hemácias, né? Então, se o VCM está aumentado, então o paciente até o momento tem uma anemia macrocítica. O HCM, que é a coloração, tá normal, então normocrômica, então uma anemia macrocítica normocrômica. RDW tá aumentado, tá acima de 14,5, então ele tem anisocitose. Os leucócitos, aqui nesse caso, olha, todos os outros a gente viu que tava com uma leucocitose. Aqui tá com uma leucopenia, que tá abaixo, ó, de 4.000. Os basófilos não tem os valores dele, os eosinófilos tá dentro do valor normal.
Não tem o desvio à esquerda. Não, aliás, não tem o desvio à esquerda, aparentemente. Segmentados está diminuído. Então, você tem uma neutropenia. Os linfócitos normais estão diminuídos também. Então, você tem uma linfopenia. Era isso, né? Neutropenia, linfopenia. E as plaquetas, então, aqui tem os valores das plaquetas. Ó, os monócitos tá dentro do normal também. Não, os monócitos estão diminuídos, mas eu não sei dizer o que isso significa. As plaquetas, você tem uma plaquetopenia, né, que tá abaixo. Então, isso provavelmente indica que o paciente tem uma anemia megaloblástica por deficiência de B12, que a gente tem aqui. Essa seria o quadro inteirinho, sabe? E é isso, gente. Essa parte acho que ficou meio ruinzinha, mas espero ter ajudado, tirado algumas dúvidas. Um grande beijo e até a próxima.